Isaías capítulo 53, verso 1. Quem creu na nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, atingido por Deus, afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, e se voltamos para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com risco na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Só até aí. Feche seus olhos. Curva sua cabeça, Pai, essa é a Tua palavra. Mais uma vez nós pedimos a Tua ajuda. Assuma o lugar de honra. Toma a direção. Revela, ó Deus, descortina, ó Deus, a Tua verdade diante dos nossos olhos. Que a Tua igreja, Deus, possa acolher a Tua palavra, que acima de tudo possa aplicar, ó Deus, nas suas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você que orou comigo, diga graças a Deus. Se antes de sentar, abençoa a vida de alguém, diga para ele assim: você vai frutificar. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu olho Isaías 53, eu reflito muito na minha vida como nós somos seres difíceis, né? Como a grande maioria das pessoas tem um problema imenso em confiar. A grande maioria das pessoas são excelentes em acreditar. Nós acreditamos, né? Todos nós acreditamos em Deus. Até os mais ausentes da vida cristã, até os mais presentes, todos nós temos fé. De um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra. Alguns uma fé mais inteligente, alguns outros uma fé mais emotiva, mas todos nós de uma certa forma acreditamos em Deus. Mas a grande maioria das pessoas, elas têm dificuldade, e posso te afirmar que a grande maioria, sim, esmagadora, tem dificuldade de confiar em Deus. Estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Um tempo que nós precisamos aprender que nem todos aqueles que falam de Cristo, que se vestem como cristão, que estão dentro de igrejas, que às vezes fazem até parte de liderança cristã, são cristãos de verdade. Que loucura! Nós vivemos uma época em que, no passado, que o cristão ele se diferenciava, ele precisava se diferenciar do ímpio. Agora o cristão precisa se diferenciar daqueles que se vestem como cristão, que falam como cristão, que pensam como cristão, que acham que são cristão.
E não são. Que loucura. A igreja está carregada de gente que, sabe, achou legal estar na igreja. Flertou, deu tudo certo e começou um namoro com Jesus. Não com Jesus, mas com a igreja. São muito mais voltados para os encontros sociais. As igrejas hoje estão muito mais voltadas em ter entretenimento, planos para poder manter você, né? Eles fazem e eles criam, e nós temos também muitas coisas. Eu não estou aqui tacando pedra em ninguém que faz, ou que tem esses métodos, ou utiliza desses métodos, mas o que a gente tem percebido é que nós temos formado muito mais seguidores de Jesus do que discípulos de Jesus. E isso é um incômodo, pelo menos precisa ser um incômodo para todo aquele que é crente de verdade. Porque seguidores são aqueles que estão acompanhando em massa em todo o tempo, mas eles não são capazes de reproduzir, sabe, os mesmos comportamentos de Jesus. Eles não são capazes de transformar vidas. Eles se pensam como aqueles, às vezes acreditam até que são como cristãos, mas não conseguem ter uma vida cristã. Basta apenas ser machucado, basta apenas ser ferido, e a sua grande totalidade perde a fé. Que é a diferença daqueles que realmente amam a Deus, daqueles que realmente confiam em Deus, para aqueles que acreditam em Deus, acontece nesse momento que somos machucados, que somos feridos. Quantas pessoas estão aqui hoje e já foram machucadas por alguma razão? Quantos estão aqui hoje que já sofreram por alguma razão? E aqui eu não quero entrar no mérito se é justo ou injusto, se era cabível, se não era cabível, mas que de uma certa forma foram machucadas, que estão tentando às vezes se resgatar, se recuperar, sabe, de situações desastrosas que viveram. Quantos por conta de lideranças foram feridos? Quantos por conta de relacionamentos foram machucados? Quantas pessoas machucam pessoas por conta de um relacionamento? Quantas pessoas machucam pessoas por conta de um status, de uma posição? Quantas pessoas machucam pessoas porque elas acham que machucando pessoas elas vão alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, talvez os seus projetos de vida? Você não pode ser ingênuo e acreditar que toda uma vida de pecado ela pode ser resolvida com apenas alguns minutos de oração. Pastor, mas Deus não é poderoso para fazer? Sim, Deus é poderoso para fazer. Mas quem tem animal aqui, você já tentou tirar um carrapato que está há muito tempo no seu cão, ou no seu cavalo, um boi que seja? Ele está ali há muito tempo sugando. Quando você tira, ele normalmente estoura, mas ele machuca aquela área. Onde ele ficou ali, ele machucou, ele feriu. E aquela área fica sangrando. E às vezes nós queremos tirar os carrapatos, as nossas marcas dos nossos pecados, os nossos instrumentos de pecado, e queremos que essas áreas da nossa vida não fiquem machucadas, não fiquem marcadas. É muito difícil a gente pensar, né, em algumas coisas. Mas a vida com Deus ela não é tão linear, não é tão prática assim. Que tudo aquilo que nós sofremos tem um propósito. Ah, pastor, então você está vindo aqui dizer para mim que eu tenho que ter uma vida de sofrimento? Não, não sou daqueles que tem que ter uma vida de sofrimento. Não sou daqueles que vão dizer para você, você tem que estar na moeda, você tem que estar isso. Não, mas fato que a nossa história, que as nossas práticas de pecado, elas produzem, sabe, dores. E não é tão simples de mudar. O processo de transformação é extremamente doloroso, difícil. Não é fácil. Você já viu girino gigante? Gente, você sabe que girino se transforma em quê? Sapo. Você já viu girino grande? Não existe. Há um processo de transformação extremamente difícil e doloroso, até que esse pequeno ser se transforma num... Aí vamos pensar no que acontece com uma lagarta. Ela entra também dentro de um processo de transformação. Ela é submetida a um processo de transformação. Ela deixa de ser aquele animal que rasteja, com possibilidades muito menores,
do que ela se transforma. Quando ela se torna uma borboleta. Quando ela torna uma borboleta, ela tem N possibilidades, habilidades distintas da anterior. Assim como o gerino, assim como a lagarta, nós passamos por processos de transformações. Na vida somos espremidos, somos amassados. Esse processo às vezes é muito mais doloroso do que nós podemos imaginar. Nós não tínhamos na nossa conta que seria um processo tão difícil e tão doloroso. Mas esses processos, eles têm uma razão e um propósito. Eles querem mudar o nosso nível, o estado anterior. Você precisa sair do nível que você está após um processo de esmagamento. Um processo de feridas. Nós sempre saímos maiores, nós sempre sabemos o que fazer, como fazer e para onde ir. Depois que tivemos experiências dolorosas e difíceis. Somos capazes de entender que podemos recuar em dados momentos, que podemos ser mais cautelosos em outros determinados momentos. Começamos a entender que nem sempre a vida é levada ou precisa ser levada por aquilo que nós entendemos, que outras pessoas têm uma visão de mundo diferente da nossa, mas que podem ser associadas à nossa e trazer para a gente a oportunidade de crescimento e de mudança. Eles não estavam prontos para Jesus. Eles não estavam preparados para Jesus. O texto que nós lemos, o profeta começa dizendo que eles não estavam prontos para Jesus. A sociedade, a humanidade, os homens comuns não estão prontos para aqueles que são cheios da presença de Deus. Eles nunca vão estar prontos para ouvir você. Eles nunca vão estar preparados para conhecer o teu coração. Eles nunca serão aptos ou capazes de trazer para você aquilo que você precisa. Você entende isso? Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala para ele assim: Deus, diga assim, Deus quer trazer sobre a tua vida um novo tempo. Muitas vezes, em muitos momentos, as oportunidades que nós somos machucados, as oportunidades que nós somos feridos, o tempo que nós somos humilhados, sabe, esse tempo que nós queremos abolir, que nós queremos arrancar da nossa história, eles são fundamentais. Eles são necessários. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Jesus foi castigado pelas nossas transgressões. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Mas Jesus estava, assim como eu e você, passando de nível. Que loucura! Que loucura, porque eles achavam que eles estavam ali destruindo Jesus. Eles achavam que estavam ali acabando com Jesus. Você quer saber de uma coisa? Às vezes o inimigo acha que vai acabar com a sua vida provocando dores, provocando feridas. Sabe por quê? Porque ele te faz lembrar das suas feridas, mas ele não faz te lembrar, ele não permite que você lembre daquele que põe azeite nas suas feridas, daquele que cuida das suas feridas, daquele que quando você chora está com você, mandando, sabe, que anjos recolham as suas lágrimas para que elas não toquem a terra. Feridas têm duas formas de ser enxergada: ou por aquele que vive remoendo as suas feridas, lambendo as suas feridas, ou por aquele que olha e diz assim: há um cuidado de Deus, há um cuidado de Deus, e a minha vida vai ser transformada a partir dessas dores. Você já fez alguma coisa, algum procedimento, alguma coisa que você precisava fazer, que você tinha muito medo, e você foi lá a primeira vez e fez, daqui a pouco você falou: uau, isso não dói tanto. Você suporta. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos com aquilo que parece para a gente impossível. E tudo que o inferno quer produzir na nossa vida é uma lembrança de dores, uma lembrança de humilhação, tentando nos paralisar. Mas eu quero te dizer uma coisa: você pode pegar toda a dor que você está sofrendo, todo o sofrimento, toda a humilhação, todas as feridas, você pode potencializar isso e transformar isso no combustível para a mudança da sua vida. Eles colocaram Jesus, eles clavaram Jesus no madeiro, eles acreditavam que eles estavam acabando com Jesus, eles zombavam de Jesus, eles meneavam a cabeça dizendo: tu és o rei, tu não és o Senhor, salva-te a ti mesmo. Eles acreditaram que algumas horas de sofrimento, 3 dias numa cruz, no sepulcro, seria capaz de paralisar o rei da glória. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou. Jesus sai do nível terreno e vai para o nível sobrenatural, e aquilo que era
proposta, apenas alguns poucos que estavam em Israel, se espalha pelas nações. O indesejável, o sem formosura, o sem aparência, agora passa a ser o desejado das nações. Fala para o teu irmão, olha para ele e diga assim: Deus tem. Diga assim: Deus tem uma forma muito especial, diga-se, de transformar as suas dores em algo frutífero. Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: se o trigo que cai na terra não quebrar e não morrer, não frutifica. Quem disse isso foi Jesus, horas antes, momentos antes de ser entregue na mão dos guardas, dos sacerdotes. Não foi na mão dos guardas de Roma, foi na guarda dos sacerdotes, daqueles que deveriam cuidar de Jesus, daqueles que deveriam olhar para Jesus de uma forma diferente. Esses não eram capazes de suportar a diferença que Jesus produzia. Ninguém é capaz de suportar aquilo que Deus produz na sua vida, e por isso eles se levantam para te machucar, por isso eles se levantam para te ferir. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que carregou todas as suas dores continua soberano sobre a tua vida, e ninguém pode ir contra a sua casa, ninguém pode contra você. Você será e sempre será mais do que vencedor nele. Levanta a tua mão direita e diga assim: um novo tempo. Diga assim: um novo tempo virá depois das minhas dores. As feridas de Jesus nos trouxe paz. As feridas de Jesus nos trouxe cura. As feridas de Jesus nos trouxe liberdade. Talvez você foi ferido, machucado, e você quer encontrar razão pela qual você está sofrendo. Árvores que dão frutos são árvores que são machucadas. Árvores que dão frutos são árvores desejadas. Ninguém para arrancar fruto de árvore que não frutifica. Sabe, um pé carregado de manga. Árvore frutífera é assim: quando você olha, a sua boca logo enche de vontade, de desejo de comer. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo que o inferno quer é que você continue com as suas mágoas, que você continue com os seus machucados, que você continue lambendo as suas feridas, e que você não olhe que você foi podado, porque ele poda, porque ele cuida daquele que ama. E quando ele poda, pode parecer uma ferida, pode parecer um machucado, mas vai sarar, e você vai ganhar força, você vai crescer, você vai frutificar, e todos vão querer estar ao teu lado. As pessoas querem estar ao lado daqueles que emanam a vida de Jesus. Olha para o seu irmão, põe a mão no ombro do seu irmão e fala para ele assim: Deus vai hoje, diga, Deus vai hoje carregar a sua vida. Vamos pensar em quantas pessoas foram machucadas, quantas pessoas foram maltratadas. Talvez um exemplo mais profundo, além de Jesus, seja de Jó, né? Aquela mulher de Jó diz assim para ele: tu ainda se mantém íntegro, você ainda se mantém com os mesmos princípios, você ainda se mantém da mesma forma, mesmo tendo sido perdido tudo, mesmo tendo sido ferido, mesmo tendo sido machucado. Jó diz assim para ela: mulher, tu falas como uma louca. O texto vai terminar dizendo assim: em Jó mesmo nessa situação difícil, em Jó mesmo em meio às dores, em Jó mesmo numa situação complicada, não pecou contra Deus. Não permita que as suas dores, não permita que as suas feridas te façam pecar contra o Senhor. O Senhor nunca erra, o Senhor nunca falha. Tudo que está acontecendo acontece por permissão dEle, e Ele sabe o que está fazendo perfeitamente. Às vezes a gente se pergunta: meu Deus, por quê? Por que aconteceu? Por que isso foi assim? Por que as coisas são assim? Ah, mas eu sou assim, mas tem gente ruim assim, tem gente assado. Querido, em nome de Jesus, entenda isso:
Não se poda a árvore que não vai dar fruto. A árvore que não dá fruto, corta e lança ao fogo. A árvore que dá fruto é machucada. A árvore que dá fruto é ferida. A árvore que dá fruto é podada, porque ela vai prosperar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Se eu estou dizendo para você, se você tem sido machucado, se você tem sido ferido, se você olha e fala assim, não há razão pela qual estão se levantando contra a minha vida, saiba de uma coisa, você está no caminho certo. Confia nele, porque você vai frutificar. Olha para o seu irmão, diga assim, você vai frutificar. Fala para ele assim, você vai frutificar. Está fraco? Diga assim, você vai frutificar. Vamos pensar agora em José. Os irmãos de José, depois que seu pai é morto, eles resolvem ter, como eu posso dizer? Eles resolvem ter um tempo de sanidade. Sanidade proposital, né? Ou intencional. Porque o pai morreu, eles começaram a pensar, meu Deus, se havia alguma razão para que meu irmão não fizesse nada contra a gente, meu pai estava vivo. Meu pai morreu, agora como os caras estavam, preste atenção, os caras estavam há dias, há meses, sendo cuidados por José. Vou corrigir, anos. Foram 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Anos! E eles só caíram em si no final dos dias de José, quando o pai deles morreram. Caíram em si? Não. Pastor, onde só quer chegar? O diabo às vezes quer nos enganar. Preste atenção, o inferno sempre vai buscar uma alternativa para tentar tirar você do foco. Porque o inferno sempre vai querer associar as dores, as feridas a algo ruim. Ele foi castigado, ele foi ferido, ele não foi livre dos pregos, ele não foi livre dos açoites, ele não foi livre das humilhações, ele não foi livre de nada. Jesus precisou passar por tudo, porque essa história de que nós como crentes, como homens de Deus, não vamos ser machucados, não vamos ser feridos, que nós podemos ter uma outra vida, não, meu irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Se o caminho para você for mais calmo, amém, louvado seja Deus e glória a Deus por isso. Não procure dores, mas se você tem dores, mas se você tem feridas, se tem marcas, saiba que quem mais exprimido maior será confiado. Quanto mais apertado você for, quanto mais, ferido você for, quanto mais machucado você for, quanto mais esmagado você for, melhor é o que vai sair de você. Você entende isso? Porque quando Jesus foi pego no Getsemane, foi por uma única razão. Getsemane é o lugar, jardim, presta atenção, das prensas, aonde prensavam as azeitonas, aonde aprensava, as oliveiras, para que saísse o óleo puro. Sabe o que ele estava dizendo? Aqui está sendo prensado o óleo, aqui está sendo prensada a esperança de Israel, aqui está sendo destruída a esperança de Israel. Mas eles acreditavam que com um beijo eles seriam capazes de paralisar. Eles acreditavam que os pregos da cruz eram capazes de paralisar. Eles acreditavam que os açoites eram capazes de paralisar. Eles acreditavam que a humilhação seria capaz de paralisar. Eles não contavam que ao terceiro dia, mesmo ferido, machucado, humilhado, ele ressuscitaria. Pastor, processo não é fácil de frutificação. Não é fácil. Não é fácil. Tâmaras levam anos para começar a produzir. Anos. Você já viu? Que pé de fruta que dá em qualquer lugar ninguém quer. Fruta que dá em qualquer lugar não tem valor. Nada é fácil. Tem alguns pensadores que dizem que a única coisa que é certa na vida são as mudanças constantes. E mudar dói, né? Crescer dói.
Vamos pensar na nossa vida de forma bem simples. Era muito melhor ser criança do que ser adulto. Eu não sei você. E olha que eu não nasci nem numa casa que muitos aí têm hoje nos nossos dias. Mas era muito mais fácil dormir e só ter o trabalho de acordar para tomar café. Brincar. Mas as coisas vão mudando e começam a provocar dores, né? Antes as brigas entre colegas era muito interessante. Brigava ali, saía no tapa, um xingava, outro fazia não sei o quê. De tarde, à noite, estava todo mundo sentado, de banho tomado, conversando. E não tinha mágoas, não tinha ressentimento, não tinha nada. Mas a gente começa a crescer, começa a entrar uma coisa no nosso coração. E a gente começa a mudar, e isso começa a ferir. E aí você começa a passar meses, dias. E aí chega ao final do ano, você consegue, né? Então dia de 24, dia de Natal, era o dia que se faziam as pazes. E aí ia, né? Ao vizinho que não falava há tantos anos, com outro vizinho que não falava mais tantos anos, que ia lá com aquele abacaxi cheio de vinho, cheio de cachaça, uma choradeira danada, pedindo perdão, não era? Mas a gente era muito mais feliz. Parece que nós viramos crentes. E essa coisa agora mudou. Nós queremos tratar, não pode ser assim porque eu sou cabeça. Não pode ser isso porque eu sou aquilo outro. Porque eu sou ungido do Senhor, porque eu sou. E Ele simplesmente nos amou. Só isso. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero te dizer que as suas feridas, elas precisam ser objeto de transformação, de mudança favorável e não de instrumento do inferno para paralisar você. O demônio, o diabo vai tentar paralisar a sua vida. Por N situações ele vai usar as suas feridas, os seus machucados, aquilo que te doeu para tentar paralisar você. Mas eu quero te dizer uma coisa: a partir de hoje, olhe para tudo que você passou e diga: Senhor, obrigado pelas dores, obrigado pelas feridas, obrigado por tudo isso, porque se eu estou de pé, o Senhor tem um plano na minha vida. Você entendeu isso? Se você está aqui, não é porque alguém foi bondoso, não é porque a sua mãe olhou para você, que você teve sorte, que alguém não. Se você está de pé, se você não morreu, é porque você é árvore frutífera, e tudo aquilo que você sofreu vai ser produzido em peso de glória na tua vida. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu vou frutificar. Diga: eu vou dar frutos. Agora os irmãos de José, sabe o que eles falam para José? Ô meu irmão, nós nos arrependemos do que fizemos. Ô meu irmão, agora nós refletimos sobre aquilo que nós fizemos, tentamos mal contra você, meu irmão. Sabe o que José diz? José diz para eles: não retire nada do que vocês fizeram. Não retire nada do que vocês fizeram, porque vocês intentaram mal contra a minha vida. Mas sabe de uma coisa? José está dizendo para eles: as feridas produziram peso de glória. As feridas produzem peso de glória. As feridas, os machucados. Eu chorei. Eu imagino José dizendo para eles: sabe, eu chorei. Eu me perguntei por que os meus irmãos fizeram isso. Eu me perguntei por que eu estava abandonado. Por que as pessoas não se lembraram de mim? Pastor, o que o senhor está dizendo isso? Porque essas são as perguntas que vêm. O texto não diz para a gente exatamente, mas o texto diz que Deus transformou, tornou em bem tudo aquilo que os seus irmãos fizeram contra ele. Mas os seus irmãos só o venderam. A mulher de Potifar, que inventou uma história que fez ele parar na cadeia. Sabe, irmãos, frutificar está para além daquilo que nós podemos ver no agora. Precisamos entender que os nossos momentos de dores, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nos momentos que nós somos machucados, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Que toda ferida, que todo machucado, Ele tem um propósito de nos levar para um outro nível, de mudar a nossa história.
Precisamos frutificar, mesmo quando todos dizem que não é possível. Precisamos acreditar, mesmo quando as feridas sangram. Precisamos confiar em Deus, mesmo que todas as coisas digam o contrário. O processo nunca será fácil. Talvez você está aqui hoje, você está vivendo um processo difícil e doloroso, e você não entende. Eu quero te dizer uma coisa: no meio das nossas dores, a gente não consegue entender muito por qual razão. Nós fazemos promessas, quando nós estamos sendo esmagados, nós buscamos alternativas para poder aliviar a nossa dor. Qualquer coisa você aceita, qualquer coisa você se sujeita. Mas você só vai encontrar mudança de verdade. Você só vai ver transformação de verdade quando as suas feridas, quando as suas dores forem apenas parte de um processo. Nós os desprezávamos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi transpassado por conta das nossas transgressões e esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não seremos, não vai acontecer um dia, não. Você entende isso? Não é? Há a possibilidade de acontecer, é certo. Fomos tratados, fomos curados, fomos libertos. Tudo aquilo que nos afligia a alma, tudo aquilo que machucava a nossa alma, tudo aquilo que roubava a nossa alegria, depois de Jesus precisa ser diferente na nossa vida. Depois de Jesus precisa ser diferente na nossa vida. Não queira acreditar que uma vida inteira de pecado vai ser resolvida da noite para o dia. Mais do que isso, não queira acreditar que as suas práticas de pecado serão simplesmente abolidas sem dores. É impossível. É impossível que tudo aquilo que nós cometemos, que tudo aquilo que nós fizemos simplesmente suma da nossa vida. Ele diz nas Escrituras que dos nossos pecados ele não lembra mais, mas as marcas, as dores, as consequências nós vamos viver. Cuidado com as escolhas, porque as suas escolhas geram consequências que essas não podem ser anuladas. Davi se arrepende do seu pecado quando é confrontado pelo profeta, mas a consequência do seu pecado permaneceu sobre a sua casa. Ele disse: Davi, o seu reino seria estabelecido, mas a espada não sairá do seu reino. Um homem segundo o coração de Deus, irmãos, escute isso. Aceitar o que te machuca hoje é aceitar a dor do processo, é entender que você está vivendo transformações, é entender que há uma porta de possibilidades a ser aberta bem diante dos seus olhos. Aceitar o que hoje você não entende é compreender, sabe? É entender que Deus está mudando a tua vida. Aceitar as coisas que não fazem muito sentido para você é a maior manifestação de confiança nele. As feridas se fecharão. Dos machucados, tenha certeza, você não se lembrará mais. Você vai ser moído, você vai ser triturado, você vai ser amassado. E todas as vezes que isso acontecer na sua vida, você precisa entender que Deus está te levando para um novo nível. Deus está te levando para uma nova fase. Quem é machucado, quem é ferido,
tem um novo nível à frente. Ah, pastor, então tem que sonhar e desejar ficar sendo machucado, ferido por todos os lados. Não. Não é isso, mas precisamos aceitar que existem coisas que nós vamos somente acessar depois de ter sido machucado ou ferido. Nós só acessamos alguns lugares em Deus depois que experimentamos ser esmagado. Porque nós precisamos chegar no final, assim como Jó, dizer: antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje te veio os meus olhos, mudou. O Jó que foi esmagado não foi destruído, mas hoje ele mudou. Ele cresceu, ele amadureceu, ele é outro homem. E os níveis foram acrescentados. Diz a Escritura que 7 vezes mais foi depositado sobre a vida de Jó. Queremos ver coisas lindas de Deus. Ah, eu quero ter um ministério lindo. Ah, eu quero, ser usado por Deus. Ah, eu quero. Se prepara. Porque não existe homem de Deus que não seja esmagado. Não existe homem de Deus que não seja humilhado. Não existe homem de Deus que não seja ferido. Não existe esse. O mundo de que tudo dá certo são o mundo dos seguidores. O mundo dos discípulos não. O mundo dos discípulos é daquele que é abandonado. O mundo dos discípulos é daquele que é crucificado. O mundo dos discípulos é daquele que são açoitados. Somos muito excelentes, muito capazes, muito propensos a enxergar as feridas nos outros como objeto de transformação, mas nossa sempre como um instrumento do mal. Sabe? Vai lá, meu irmão, não desiste não, levanta a cabeça, vai para cima. Olha, você é uma bênção, você está passando por tudo isso, mas é porque Deus quer fazer uma coisa na sua vida. Deus tem algo lindo para fazer na sua vida. Mas quando as feridas são na nossa casa, a nossa oração é: Senhor, afasta-me do mal. Senhor, tira esses demônios. Senhor, me liberta. Senhor, liberta o meu povo. Eu sou tua cabeça, eu sou isso, eu sou aquilo. Ei, Deus escolhe as maneiras mais improváveis para produzir o caminho que tanto esperamos na nossa vida. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu já fui ferido em todas as áreas da minha vida. Provérbios 27, verso 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Eu acho que esse versículo diz tudo. O sábio conseguiu, sabe? Talvez essa não seja a palavra, mas o sábio conseguiu concatenar todas as ideias e resumir isso, fazer uma síntese do que é uma vida com Deus em 2 pequenas frases. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Sabe o que é isso, irmãos? Tem muitos querendo só ouvir aquilo que agrada. Tem muitos querendo só receber, só ter aquilo que agrada. É muito legal quando nós vemos esse lugar e tem uma palavra, sabe, que nos impulsiona, que nos faz viver coisas lindas, extraordinárias. Mas quando nós recebemos uma palavra como essa, nós começamos a nos contorcer no banco, sabe? Porque nós não estamos prontos para poder entender que tudo aquilo que nós passamos tem uma razão em Deus. E que nós precisamos mudar a nossa vida. Chega de transformar as pessoas em nossos inimigos. Chega de achar que as feridas que foram abertas na nossa vida foi por conta de alguém, ou porque alguém é responsável, porque alguém é culpado pelas feridas que abriram em você. Eu quero te dizer uma coisa: ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre as feridas que foram abertas dele. Ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre as feridas que foram feitas nele através dos açoites do chicote. Ele não tinha responsabilidade nenhuma sobre os pregos que foram introduzidos nele. Ele não tinha responsabilidade nenhuma, mas ainda assim ele nos amou. Você entende?
Existia um propósito muito maior que os discípulos não conseguiam enxergar. Eles disseram para Jesus: você vai voltar a Jerusalém, você vai voltar para aquele lugar. Você sabe o que vai acontecer quando você for àquele lugar. Paulo sabia exatamente o que ia acontecer quando ele estivesse em Roma. Quando ele estivesse de frente com o imperador, ele sabia exatamente qual seria o fim. E as pessoas tentavam alertar. As pessoas não conseguem entender que você não vai fugir das suas dores, que você não vai fugir das suas feridas, se elas estão produzindo na sua vida peso de glória, se elas são instrumentos de Deus para mudar a vida de outras pessoas. Você vai aceitar as suas dores e você vai continuar a frutificar. Não pare porque alguém te machucou. Não pare porque alguém te feriu. Não assuma, papéis diferentes daquilo que Deus propôs para a sua vida. Se alguém te machucou, se alguém te feriu, se alguém está querendo paralisar tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida, não se permita se juntar a um monte de pessoas que ficam pelos cantos reclamando. Levanta a sua cabeça, olha, o seu trigo caiu no chão, ele foi quebrado, ele foi repartido. As pessoas acham que é o teu fim, mas olha para o céu e diga: Senhor, dá o crescimento na hora certa, para que todos vejam a tua glória sobre a minha vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer transformar a tua vida. Mas Deus transforma a vida de homens através de um processo do esmagamento. Suco bom não é aquele apenas que chupa a uva, mas é aquela que sai da uva espremida, esmagada. Há coisas que você não entende que está sobre a tua vida, que quando ela for esmagada, for destruída, vai conseguir ser separado, sabe? Isso não presta e essa é a parte boa. Tem coisas que o inimigo acha que vai, acabar com você, provocando dores. Mas pastor, o que o Senhor está para dizer essa noite? Estou aqui para dizer para você nessa noite, é que tudo aquilo que você tem sofrido, que todas as feridas, que tudo aquilo que você passou ao longo da sua vida, não é para te paralisar. E se você está paralisado porque alguém me machucou, alguém me feriu, só fere, só machuca, só machucam quem vai dar fruto. O diabo sabe antes de você que você é capaz de fazer coisas lindas, e por isso ele quer te paralisar. O diabo consegue compreender antes de você que Deus tem coisas lindas para a sua vida, porque ele te conhece mais a Deus talvez do que você mesmo conhece. Que isso, pastor? Sim, ele sabe que o seu Deus é fiel e justo para fazer infinitamente mais, e você não acredita nisso. Você não confia em Deus. Talvez você tenha até alguma crença, mas pode acontecer. Não, você precisa sair daqui com uma relação de confiança hoje com Deus. Estou sendo machucado, não há razão. Estou sendo ferido, não há razão. Estou sendo humilhado, não há razão. Mas eu não quero encontrar razão. Para de querer encontrar razão. Para de querer entender. Para de querer, encontrar justificativa. Aceita que homens de Deus e mulheres de Deus são espremidos. Aceita que homens de Deus e mulheres de Deus são abandonados. Aceita que homens de Deus e mulheres de Deus são rejeitados, porque ninguém suporta ouvir a verdade. Ninguém suporta a verdade. Eles vão te rejeitar porque eles não querem ouvir a verdade. Eles vão te abandonar porque eles não querem ouvir a verdade. Não se iluda com seguidores. Procure gente que vai querer andar sobre as águas como Jesus andou. Procure gente para andar do seu lado, que vai querer entrar nas fornalhas como o Senhor entrou. Procure gente que vai preferir estar com os leões do que ser levado, nos tribunais da vida. Procure gente que vai querer viver a bênção de Deus no último momento. Ah, pastor, tem que ser assim? Não sei, meu irmão, mas tem sido assim ao longo dos anos. Pastor, pode ser mais fácil? Meu irmão, poderia, mas precisou da cruz. E se ele foi para a cruz, quem sou eu para dizer se pode ser mais fácil comigo? Você está entendendo isso? Para de fugir
Ah, mas eu me decepcionei no casamento. Você pula de um casamento para outro. Ah, mas eu me decepcionei na igreja. Você pula de uma igreja para outra. Mas eu me decepcionei no ministério. Você pula de um ministério para outro. Você diz: ah, eu me decepcionei naquilo que eu fazia. E você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não, porque, sabe, tocar eu não consigo tocar mais. Ah, cantar eu não consigo cantar mais. Ah, pregar eu não consigo pregar mais, porque eu me machuquei, eu me feri. Eu quero te dizer uma coisa: foi ferido, foi machucado, foi destruído, foi quebrado. Foi porque Deus tem algo grande para a sua vida. Olha para o céu e diz para o Senhor: eu aceito as minhas dores, eu aceito as marcas, eu aceito as feridas. Mas olha, Senhor, eu quero ver o campo começar a florescer. Eu quero ver das minhas quebradas, das minhas sementes esmagadas, começar a frutificar pelos quatro cantos. José direto diz: olha, meus irmãos, tenha paz. Todo mal que intentaste contra mim, Deus transformou em bem. Veja, Deus transformou em bem para que hoje eu estivesse aqui para sustentar todas as famílias. Eu quero te dizer uma coisa: tudo aquilo que produziram na sua vida não é capaz de te matar. Tudo aquilo que fizeram contra você não é capaz de destruir aquilo que Deus tem com você. Ele nunca mudou com você. Ele sempre te viu do mesmo jeito. Que isso, pastor? No pecado? No pecado ele olhava o meu menino, a minha menina. Oh, pastor, no lugar onde eu não deveria estar, ele olhava e dizia: o meu menino e a minha menina. Ou você acha que era coincidência que as coisas aconteciam e você estava guardado? Mas no pecado ele guardava, e ele guarda os seus, ele separa os seus. Não há nenhum dos seus que vai morrer sem que a promessa se cumpra. Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Ele vai completar a tua vida. Ele vai mudar a tua vida.